Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, super sexta, 28 de junho, véspera de São Pedro, encerrando o ciclo das festas juninas. E nós vamos trazer um bate-papo hoje esclarecedor, polêmico, provoca amor, mas ao mesmo tempo científico, empreendedor e ao mesmo tempo buscando democratizar através de legislações uma, vamos dizer assim, alternativa científica de tratamentos para aqueles que precisam e muitas vezes o desconhecimento, a ignorância e até mesmo o poder econômico tentam não atender. Estamos falando de um avanço muito grande na cultura, na medicina e na humanidade, que é o uso da cannabis medicinal. E a gente provocou, não é maconha, já que a discussão da maconha, de porte e quantidade, hoje é tema nacional. A cannabis medicinal já está comprovada em estudos científicos com eficiência em tratamentos para aqueles que necessitam. E como todos buscam celebrar essa dádiva cósmica divina chamada vida, é mais uma discussão que só o Show da Manhã traz para você. É uma provocação que a gente fala que nós não somos provocadores, nós provocamos amores, porque a vida é um show e viver é uma arte. Então fique conectado nessa sexta super show da manhã, que também é dia de celebrar o que nós trouxemos toda a semana aqui no nosso bate-papo na primeiríssima rádio revista, que existem novos comportamentos, nós estamos vivendo uma nova realidade e muitas vezes as pessoas não compreenderam isso ainda. E hoje é Dia Internacional do Orgulho Gay. O que quer dizer isso? Que é um Dia Internacional do Orgulho, não é mais gay, é LGBTQIAPN+, que são várias identificações de grupos que estão se ambientando nessa nova etapa da humanidade, mas todos são seres de luz, todos são imagens e semelhanças do Criador e todos são ativistas da felicidade. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos dar bom dia para a nossa audiência, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência. Eu começo sempre por essa região maravilhosa que faz com que Goiás seja o Brasil que dá certo. É a região do agro, dos negócios, dos serviços, da inovação e tecnologia, dos ativistas da felicidade, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. Estou falando da região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos na conexão que cura. Jovem Pan 105.7, 105.7, 4 anos conectada com toda essa região. Por isso, bom dia, Alessandra, Sérgio e Mayra, nossos representantes e ativistas na nossa base em Caldas Novas, que se conecta agora com toda essa região maravilhosa. E dando bom dia para todos vocês, eu dou bom dia também para nossa queridíssima região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssima em vocês, 20 anos trazendo essa frequência com movimento, com energia, para que você viva de verdade essa alegria do show da vida. A vida é um show e viver é uma arte. Então vamos dar bom dia para os nossos ativistas e para os nossos convidados, que hoje nós temos uma santíssima trindade. Olha que maravilha, tudo que vem em 3 é uma santíssima trindade. Mas antes, bom dia, minha filósofa aberta ao novo sempre e sempre provocando amores, Karina Xoxim Duarte, muito bom dia. Bom dia a todos aqui no Estúdio Marelli, um ambiente que motiva. Bom dia, audiência qualificadíssima do Show da Manhã, nessa sexta
super. Eu vou pedir para vocês ligarem o modo Xoxinha aí, vamos nos abrir para o novo. Esvazia sua xícara do que você acredita ou deixa de acreditar, para tirar um pouco a resistência e escutar sobre um assunto muito importante, um assunto de utilidade pública, porque a gente está falando de saúde. Como o canabidiol e a cannabis medicinal já tem grandes benefícios comprovados cientificamente, mas para a gente poder ouvir, a gente tem que estar um pouco mais vazio. Então liga o modo Xoxin e vamos nessa. Bom dia. Então vamos dar bom dia para os nossos convidados. Eu dou bom dia para o Wagner Paiva, que é um especialista, um empreendedor e está empreendendo nesse segmento que hoje já tem muitos países que estão acelerados e precisamos acelerar aqui no Brasil. Bom dia, Wagner. Bom dia, Marcos. Bom dia, Karina. Bom dia ao grande doutor aqui do meu lado, especialista, doutor Geraldo, que eu conheci há pouco tempo, mas virei fã do doutor Geraldo. Bom dia ao nosso vereador, tudo bem? A audiência. Muito obrigado pela oportunidade de estar por aqui com vocês. Obrigado por toda a audiência. E vamos falar hoje, vamos falar sobre canabidiol, vamos falar um pouco sobre cannabis, vamos tentar desmistificar algumas coisas e quebrar alguns preconceitos. Muito bem. Tem muita coisa que a gente precisa aprender. A gente é que agradece a sua presença, a sua participação e vamos ali para o meu cientista maluco, porque eu tenho uma relação de mais de... Não vou falar quanto, porque senão vai revelar as idades de todos aqui, do meu querido Dr. Geraldo Mascarenhas, que para mim é uma celebridade, um pesquisador e um cientista que tenta entender e curar a alma humana, mais do que as dores humanas, é descobrir os amores de ser, o ser e a imagem e semelhança do Criador. Muito bom dia, meu querido Geraldo. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a audiência, bom dia aos nossos componentes da mesa. É uma alegria estar aqui, Marcos Vinícius, mais uma vez. E se a gente puder contribuir, vamos contribuir. Muito obrigado. Você sempre contribui, até com a sua presença já tem uma áurea diferente. E o meu querido vereador, que tem aí uma batalha quase solitária na Câmara Municipal de Goiânia, capital do nosso querido estado de Goiás, que sempre foi um defensor, um incentivador de provocar legislações que democratize atendimentos que são comprovados cientificamente e não tem o preconceito de ir para a sua jornada defendendo um tema hoje que é filantrópico, é social e, acima de tudo, de utilidade pública. Estamos falando do maior patrimônio da nossa vida, que é a saúde, e as pessoas muitas vezes não enxergam nem sentem as dores do outro. Então, muito bom dia, meu querido Lucas Quitão. Bom dia, Marcos, meu amigo, Karina, todos os ativistas da felicidade, né, os competentes, colegas de bancada aqui, doutor Geraldo Mascarenha, Wagner Paiva, toda a audiência qualificada de Goiânia e nossa querida Caldas Novas. Como você lembrou, Marcos, essa luta nossa tem uma frase que resume muito bem. Eu ouvi de uma mãe de uma criança que precisa da cannabis para sobreviver, Karina, que ela falava assim: Quitão, não espere precisar para defender. Então essa é o ponto de partida dessa discussão da cannabis, principalmente na temática medicinal, né? Que vai além, a gente vai falar de indústria, a gente vai falar de geração de emprego, a gente pode falar de uma arrecadação milionária que o país está perdendo, sempre voltada para essas vertentes, né? Do que pode ser feito na medicina e também na indústria. Eu sei o tamanho da sua luta, Quitão, porque imagine um programa que chega em 2017, em fevereiro de 2017, onde todos querem debater opinião, querem debater política, querem debater situações de segurança pública, e a gente chega aqui com a proposta de ser ativista da felicidade e debater sobre a felicidade. E eu tive uma experiência que eu estava me recordando ontem, em 2014, então 10 anos, eu consegui ter uma alegria muito grande, porque eu assumi um desafio com um jovem ativista da felicidade em Bogotá, que queria ser deputado federal, e nós decidimos que a plataforma dele seria sobre felicidade na política. E ele enfrentou toda a tradição política, ninguém nunca tinha usado esse tema na política, que as pessoas mereciam ser felizes, e a política também deveria discutir esse tema da felicidade. E ele foi reeleito, e hoje ele é um dos grandes
líderes na legalização não só da cannabis, como da maconha de uso recreativo em Bogotá e em toda a Colômbia. Então são lutas isoladas, mas que hoje vale a pena. Essa semana a Anshan Brasil trouxe um palestrante, o Pedro Salomão, para falar de felicidade para CEOs e executivos de empresa. Então, aos poucos, a humanidade vai despertando que nem só de pão vive o homem. Né? E é sobre esse tema que a gente deveria abordar nesse primeiro bloco. Primeiro, a gente desmistificar um pouco alguns temas. Por quê? Porque não teve a discussão sobre os grandes anestésicos que têm a base da cocaína. E aí nós temos aqui o Dr. Geraldo Rocha, que vai poder, Dr. Geraldo Mascarenhas, olha, eu estou com um escritor na cabeça, e que vai poder debater e esclarecer nesse primeiro bloco. Será que o cara que empreende nesse momento a jornada da cannabis é considerado traficante também? Ou está montando uma base de laboratório que vai corromper alguns processos do empreendedorismo? E um vereador, um legislativo que defende uma coisa tão justa, ele faz parte da organização do crime, que às vezes é assim que preconceituosamente as pessoas colocam. Meu querido Geraldo Mascarenhas, por que a medicina avança tanto, descobrindo que tem uma reconexão com a natureza? Estão aí os fitoterápicos, os homeopáticos, uma busca do equilíbrio, e não tem um despertar de consciência para aceitar inovações como a cannabis medicinal. 2 minutos para você. Marcos, é uma situação que eu acho bastante complexa, porque, digamos assim, a medicina, de uma maneira geral, ela é comandada pela indústria farmacêutica. O interesse farmacêutico prevalece. Então, digamos assim, que essas formações hoje estão muito voltadas para o interesse econômico das grandes indústrias. Então, aquilo que realmente pode representar um avanço e que pode representar uma competição, vamos pensar em cannabis, que é um produto que não vai ter patente, porque é um produto natural. Então, eu não posso pegar uma cannabis e transformá-la num medicamento com nome, digamos, exclusivo. Então, esse interesse da indústria é pequeno, porque já existe. Como é um produto natural, eu não posso transformá-lo necessariamente num medicamento. Então, isso acaba criando uma limitação dessa disseminação da ideia, ainda que seja uma coisa muito boa. Eu concordo com você. É claro que tem toda uma série de preconceitos e talvez até uma falta de conhecimento. Por exemplo, metformina é um produto que vem de planta. A princípio, a molécula da metformina, que é um produto amplamente utilizado para a questão diabética, veio de uma planta. Então, o ácido acetil salicílico vem do sabugueiro. Então, tem muitos medicamentos que vieram a partir de plantas, como você bem disse, e nós temos que começar a ter essa visão que não necessariamente você está usando uma droga, um produto, um medicamento que vai causar malefício. Você tendo uma boa indicação do produto, do medicamento, ele vai ajudar realmente as pessoas. É isso que eu penso nesse momento. Muito bem, meu querido Wagner, não é maconha, é cannabis medicinal. Você está plantando maconha, Wagner, deve ter muito questionamento assim. Como é que fez você fazer esse giro e compreender esse momento e empreender vamos dizer assim, da onda do cannabis medicinal, e hoje você tem uma plantação, inclusive na África, você tem uma relação com países que às vezes já estão autorizando o tipo de empreendimento como o seu. Como é que se deu isso? 2 minutos para você. Obrigado, Marcos. Bom, na verdade é uma história familiar. Eu perdi meu pai, acredito que perdi, há uns 10 anos atrás, porque ele teve Alzheimer e ele desapareceu. Uma cidadezinha no interior de São Paulo, 19 mil habitantes. Uma bela noite ele saiu e nunca mais achamos ele. Então já está aí com 10 anos que desapareceu. Agora deu uma morte presumida. Então não teve, infelizmente, teve essa tragédia na família. E desde então eu comecei a verificar algumas situações que poderia ser utilizado no Alzheimer. E aí eu caí no estudo do canabidiol, do THC, no Alzheimer. Aí achei interessante, comecei a estudar. Eu tenho um sócio, o Dr. Fernando, em Santa Catarina. Ele teve câncer, ele utilizava o canabidiol
para poder diminuir as dores do câncer. Aí também, olhando aquilo lá, e muito acesso também a APA e alguns médicos que utilizavam isso no autismo, falei, poxa, essa substância tem alguma coisa especial nela. E comecei a estudar, e tentei, aqui na América, fazer alguma coisa, em alguns países vizinhos, mas também existe toda uma situação de legislação que tem que ser quebrada. E aí, com um grupo de empresários de Santa Catarina, a gente resolveu ir para a África. A África não tinha essa legislação específica ainda, então nós fomos para lá, conversamos com o governo e conseguimos uma autorização de pesquisa. Então, iniciar um plantio através de pesquisa e aí, a partir daquilo ali, dos resultados, se expandir para uma produção industrial e aí sim, tá desbravando o continente africano e, de repente, as Américas, a Europa, com o produto. Então, começou dessa forma. Então, essa daí foi a grande motivação. E a partir daí, eu comecei a entender um pouco mais sobre o sistema endocannabinoide, comecei a ter contatos com médicos que atuam nesse setor, e aí eu me apaixonei, porque aí você começa a entender, aí você começa a se apaixonar pelo assunto. Muito bem. No segundo bloco nós vamos entrar em detalhes o que é isso, produzir na África, como é que chega no Brasil, como é que a medicina e os médicos já estão atuando na área e descobrindo muitas plantas naturais que se transformam em medicamentos eficientes, já provado e testado. E eu gostaria também, em 2 minutos, meu querido Quitão, como é que se deu esse despertar para você levar esse tema para a Câmara Municipal, para aprovar legislações para atender esse momento de necessidade de muitos e entendimento de poucos? Marcos, foi através dessas associações de mães, de crianças, de pacientes, né? Porque a família toda sofre nisso, como falaram mais cedo aqui. O caso, por exemplo, de um autista grave, né? Que não dorme, a família também sofre muito. E aí, essas pessoas buscavam acesso ao medicamento, que é um medicamento caro, justamente porque a matéria-prima é importada. No país não é permitido o cultivo para fins medicinais e industriais, né? Inclusive, a lei de drogas tem uma exceção, que é permitir se for para servir a saúde pública e etc. É nessa brecha que entram as legislações pró-cannabis medicinal, né? Inclusive, o STJ está julgando pode ser um marco regulatório e a partir daí liberar centenas de pedidos de permissão de cultivo indoor ainda, não sei como é que é o seu lá na África do Sul, que é aquelas fechadas com segurança, justamente para liberar o cultivo medicinal. E aí, com inicialmente o cânhamo, que é a variedade da cannabis que não tem o THC, que é a substância psicoativa. Só que aí, como vereador, Marcão, eu não poderia propor esses temas que são de competência estadual e da União. Eu poderia legislar na esfera municipal. E por isso, a primeira e mais importante, que foi onde eu consegui atuar inicialmente, é a lei municipal que coloca Goiânia como a primeira capital do Brasil a dar acesso gratuito aos medicamentos para essas pessoas que tiverem ou uma decisão judicial ou uma receita médica. E nos comprovarem que não tem condição econômica de comprar, né? Um tratamento desse, por exemplo, com os remédios importados, já vendidos na farmácia, que nós temos mais de 80 medicamentos já liberados pela Anvisa, fora aqueles que a gente importa, né? Para quem tem condição. Para quem não tem, a ideia nossa é esse fornecimento gratuito. E para que quebre também esse preconceito, essa resistência que existe, apresentamos um dia de conscientização sobre o tema da cannabis terapêutica e também um outro projeto, Karina, para incentivar pesquisas e estudos. Hoje nós temos, por exemplo, a UFG com um departamento lá estudando, com uma estufa própria, pensando sementes que se adaptam ao cerrado, com um protocolo uniforme, bem bacana, Marcos. E a Unievangélica, onde inclusive eu faço lá um mestrado em ciências farmacêuticas, está investindo muito, justamente porque lá em Anápolis tem o polo farmoquímico, que tem muito interesse nisso, né? Mas como o doutor Geraldo falou mais cedo, é uma substância natural e ainda tem um agravante, doutor. Não é como qualquer remédio, assim, vamos dar o exemplo de um Rivotril que você varia só a dosagem. A cannabis tem milhares de substâncias medicinais, né? Tem os flavonoides, tem os canabinoides, e são mais de 200 canabinoides além do CBD e do THC, né? Existe, como foi bem lembrado,
também mais cedo, o sistema endocannabinoide, que é onde o nosso corpo tem os receptores para essas substâncias. Então é um negócio assim, é maravilhoso, Marcos. Só que existe também essa questão que a gente precisa estudar para poder modular os medicamentos, para poder receitar as pessoas. A classe médica tem que estar a par disso tudo, né? E para concluir rapidinho, essa é outra dificuldade da cannabis, porque como tem possibilidade de tratamento de diversas enfermidades, acaba também, né, sendo um ponto preocupante. Tem muita gente que fala, a cannabis agora está tratando até o câncer. Não, não é isso. Ela ajuda as pessoas no processo de recuperação da quimioterapia, né? Se a gente equilibrar esse sistema endocannabinoide, aí eu quero ouvir mais os especialistas, né? É onde a gente vai ter uma vida plena, né? Feliz e com todos os nossos sistemas funcionando harmonicamente. E a planta serve para isso. Inclusive, para concluir de verdade, a gente pode pegar os registros históricos, Marcão, e ver que a cannabis está andando com a humanidade há milhares de anos, né? A prova disso é que acharam recentemente, estava vendo um estudo, as cordas das caravelas que vieram para o Brasil eram feitas de fibra de cannabis. Olha que bacana, né? Hoje faz, por exemplo, tijolo, faz fibra de algodão, calçados. A proteína do cânhamo é muito utilizada na indústria alimentícia em outros países. Inclusive, nós estamos fazendo ontem e hoje... O duro do parlamentar é que ele fala, estou acabando e começa tudo de novo. Peraí que você tem mais tempo. No segundo bloco você continua. Obrigado. Tá? Porque nós não estamos no plenário e nós temos um tempo muito regulamentado aqui. Eu vou trazer o Anjo Acelerador e quero saber curiosidades da Karina com os nossos convidados. Vai escolher um para fazer uma pergunta direta que atenda a curiosidade da nossa audiência nesse primeiro bloco. Você sabe que educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã. E é por isso que o Show da Manhã sempre investe na educação. E você que quer ser um profissional de sucesso, quer ser um ser humano completo, antenado e atualizado com essa nova etapa da humanidade, o seu lugar é na Unifazam. Unifazam é um centro universitário, nota máxima no MEC, vários cursos de graduação com professores, mestres e doutores, com laboratórios de alta performance tecnológica, tudo para você continuar a sua jornada e ser um profissional de sucesso. Então, o lugar certo para você desenvolver, graduar e se transformar é na Unifazam. Vamos embora junto, www.fazam.edu.br e garanta tudo o que você possa realizar na sua jornada. Karina, então vamos lá. 1 minuto para perguntar, 1 minuto para quem a Karina escolher responder. Diga aí. Meu xoxinho já estava ligado, então já estava mais vazia. Aprendi muito no primeiro bloco e eu acredito que a palavra da vez aqui é consciência. É mais conhecimento para combater preconceito e essa resistência que a gente tem ao que a gente não entende. Doutor Geraldo, eu queria que você explicasse para a nossa audiência os benefícios terapêuticos já comprovados cientificamente em relação ao canabidiol, CBD. 1 minuto para você, mestre Geraldo. Bom, eu penso assim, hoje nós estamos vendo que essa substância realmente ela tem muitas ações. Eu vou dar um exemplo de uma paciente de 94 anos com Alzheimer que tinha perdido totalmente o contato com a realidade, que inclusive para se alimentar ela não conseguia mais alimentar, tinha que ser alimentada por outra pessoa, que com algumas ações, com algum uso de, digamos, equilibradoras e mais o uso da cannabis, hoje essa paciente, ela está lembrando o telefone das amigas e ligando para elas. Que eu fico pensando, somente as outras ações não tinham chegado a isso, mas com esse uso continuado da cannabis, fez com que ela reativasse a sua memória. Então, digamos assim, as ações são múltiplas, né? Como disse o nosso vereador Lucas Quintão, nós temos ações para dor, para recuperação de memória, para, digamos assim, o estímulo que a pessoa retome a sua vida. Claro que isso aí é uma dose individual. Isso é um negócio que tem que ficar bastante claro. Cada um vai ter a sua dose de acordo com a sua necessidade. Então não existe assim, tem um padrão que eu vou colocar para todo mundo, não. Tem que passar realmente por uma consulta, tem que passar por um sistema de avaliação e observar qual a melhor dose. Às vezes uma gota
da substância vai ser suficiente para recobrar muitas ações que a pessoa havia perdido. Às vezes vai precisar de um pouco mais. Então isso realmente é uma avaliação médica. Essa questão do THC, por exemplo, que o pessoal já quer excluir algumas, mas nós sabemos hoje que o THC tem uma ação muito interessante e importante na dor. Então isso, às vezes tem que fazer essa junção CBD, THC, para você conseguir aquele efeito que você necessita. Então eu acho assim, são possibilidades muito interessantes que se abrem para a medicina, que a gente precisa realmente estudar muito mais, inclusive, para poder ter uma indicação mais precisa, mais correta daquilo e como aquilo vai ajudar aquelas pessoas naquele momento. Muito bem, Wagner, como é que você fecha esse bloco dentro das preliminares, que no segundo bloco nós vamos entrar em profundidade de como é produzir isso, como é que é a estrutura, como é que é o processo. Então, em um minuto, o que você gostaria de falar nesse bloco? Bom, Marcos, primeira coisa que a gente tem que entender que essa planta ela já vem sendo utilizada na medicina com relatos aí há 12 mil anos antes de Cristo, pela medicina chinesa. Isso no setor de tratamento, tá? E o nosso corpo, ele produz substâncias análogas à planta. Então, internamente, Papai do Céu fez a gente com alguns receptores que a planta produz uma substância igual a nossa. Por que isso? Então, por que nós produzimos uma substância química que aquela planta também produz? E por que nós temos receptores que aquela planta consegue se ligar a esses receptores? Por que o Papai do Céu fez isso com a gente? Então, olha só, é uma planta que vem há 12 mil anos sendo utilizada, que há pouco tempo, na história da humanidade, ela foi proibida, por alguns motivos que envolve principalmente a situação financeira, e que hoje a gente está redescobrindo ela, através do esforço de alguns cientistas, como Rafael Michula e outros médicos, algum Padre Chicão aqui no Brasil, e isso tem demonstrado que a medicina tradicional antiga estava certa. E que nós podamos isso. Nós podamos. Então, o preconceito vai muito além de qualquer coisa. Quando você tem um médico que trabalha com isso, as pessoas falam, não, vamos utilizar um jargão que o médico maconheiro. Então, peraí, então, o médico que utiliza ampicilina é um médico ampiliceiro? Não é um médico. Ele está trabalhando exatamente para poder ajudar as pessoas. E você tem uma planta que vem ajudando pessoas desde 12 mil anos antes de Cristo. Isso no relato da medicina chinesa. Muito bem. Para ser democrático, eu estou estourado o tempo, mas então, um minuto para você. O que você falaria para fechar esse bloco sobre esse preconceito, esse conceito, e 12 mil anos antes de Cristo já tem essa história na humanidade? Um minuto, diga aí. Marcão, vou ser breve de verdade agora. Eu acho que é muito mais nesse ponto, né? Assim, quem passa a conhecer um paciente, um caso próximo, quebra esse preconceito. Foi assim na Câmara. Nos primeiros projetos, alguns parlamentares, principalmente aqueles mais ligados a segmentos religiosos, mais conservadores, achavam que votar aquilo, Wagner, poderia atrapalhar, poderia ficar mal entendido. Mas a partir do momento que conheceram alguém na família, alguém que estava se tratando, os benefícios reais acontecendo, já tinha uma visão muito diferente disso. Então, quanto mais vocês, por exemplo, que influenciam positivamente as pessoas, a imprensa, a classe médica, mais discutirem isso abertamente, eu acho que é bom. Então é questão de conhecimento. Quando a pessoa passa a conhecer, ela consegue diferenciar bem o que é droga do que é remédio. Eu vou fazer um desafio com os três. Eu não sei se eu consigo em julho, porque julho é um mês complexo. Mas, se não conseguir em julho, em agosto, nós vamos fazer um fórum sobre o uso da cannabis e do canabidiol. E trazendo não só vocês que são entendedores do assunto, mas outras referências médicas, como a doutora Marixa da Colômbia, que estava num congresso na Espanha, onde vários cientistas discutindo sobre a cannabis medicinal. Então nós temos que começar a fazer com que isso seja familiar à mente de todos e que as pessoas se abram para esse momento, não é nem o novo, para esse momento da humanidade. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores. Você que
tem conteúdo, sabe que hoje conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas. Conheça a Gask e comece a proporcionar experiências, informações, novidades exclusivas para seus seguidores e clientes e monetize exponencialmente em todos os canais. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é Gask. E você sabe o que é a ADEME? O que não sabe, a ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. O mercado imobiliário hoje é referência nacional. Se você vai investir para morar, para trabalhar ou para rentabilizar, que é igual a monetizar, procure um empreendimento que tem o selo ADEME, ou seja, que o empreendedor esteja na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. É o mercado que emprega, participa ativamente do PIB e tem compliance, tem qualificação, tudo para garantir o seu investimento e o seu patrimônio. Vamos para um pam e a gente já volta com não é maconha, gente, é cannabis medicinal. Abra a cabeça e o coração porque nós vamos viver uma nova etapa. Toca aí, Piscão. Show da manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista. É isso mesmo que você ouviu agora no intervalo. Daqui a pouquinho tem show de prêmios para você. Clube do Vinho, show da manhã, oferecimento Porto Cave. E Clube do Vinho, show da manhã, oferecimento Casa Ouro. Falando em Porto Cave, essa semana teve o aniversário da minha chefe predileta, minha querida Edivânia do Porto Cave. Então, parabéns, muita felicidade, muita luz. E é tão combinadinho o casal que hoje é aniversário do meu querido José Pedro, também do Porto Cave. Então, parabéns ao casal, parabéns a você, José Pedro, e que você continue iluminando essa cidade, esse país e fazendo a conexão Brasil-Portugal como você sempre faz com muito amor e carinho. Um beijo no coração, tanto da Edivânia como do José Pedro. Vamos lá, o segundo bloco, vamos aprofundar um pouquinho sobre o tema. A audiência ficou sabendo aí de uma visão da área médica, uma visão da área do empreendedorismo que nasceu por um problema familiar. Não é todo dia que alguém desaparece. E aí faz você refletir muitas vezes sobre temas, porque se a partida de verdade já é dolorida, imagine a ausência sem você saber a causa. E nosso querido legislador de plantão que assumiu o desafio de trazer um tema que provoca muito preconceito e muita, vamos dizer assim, notícias que não são, para não dizer notícias falsas. Eu começo com você, Wagner, que decidiu empreender e, em função de legislação, descobriu um quintal na África, em Guiné, e não, é Porto Príncipe, São Tomé, desculpe, é porque rima. Como é que foi essa jornada? Qual é a realidade hoje? É possível trazer essa produção para o Brasil? O que se necessita para fazer esse intercâmbio? Vamos dizer assim. 3 minutos para você. Obrigado. Bom, essa jornada foi difícil. Não foi fácil. Também era um país que não tinha uma legislação específica, mas os governantes lá eles foram muito abertos. Então, o nosso grupo de Santa Catarina resolveu montar uma comitiva, fomos para lá e encontramos com o ministro da Saúde, ministro da Agricultura, primeiro-ministro. Eles foram muito receptivos e conseguimos mostrar a importância do uso do canabidiol. Aí trouxemos um pessoal de lá para cá para assistir alguns congressos aqui no Brasil, para entender a questão farmacológica mesmo, a questão de medicina, e com isso eles nos cederam uma licença experimental. Falou, não, podem começar a empreender, podem começar a plantar e começa a fazer os estudos. A partir daí, mostrando que realmente é uma situação médica, realmente é uma situação para produzir medicamentos e ajudar a população, aí vocês vão ter uma expansão de licença e continuar com o projeto. Aí com isso, batemos latinha lá entre os sócios, montamos a estrutura, fizemos a compra da primeira estufa e agora começamos o projeto lá em São Tomé. É um país que está estrategicamente na linha do Equador, então eles tiveram uma posição muito privilegiada com relação a isso, então está com o Equador, com Greenwich, então está bem no centro do mundo, e é um país com uma renda per capita baixa, então eles precisam também de empresas para desenvolver o país.
E isso para nós é um outro motivo de felicidade. Você tá ali vivenciando, conhecendo aquela população, é uma população de língua portuguesa. Eles foram até a década de 70, eles deram colônia de Portugal. Você vai para lá, você parece estar numa cidade de Minas. Então, você entra, todas aquelas construções históricas, tudo, e um povo muito receptivo. É interessante que, apesar da renda ser muito baixa, a gente está falando aí de 1.000 euros, de 100 euros, quer dizer, salário mínimo. Então, a gente está falando em R$500. Então, é uma renda baixa. Eles se sentem muito felizes e falam, nossa, aqui é o melhor país do mundo. Então, isso é interessante, a felicidade deles, essa questão do colono português. Então, acho bem interessante. Só que aí, para mandar isso para o Brasil, aí já é uma coisa bem mais complicada. O Brasil não aceita você trazer o produto in natura para cá. Hoje, para a pessoa conseguir comprar o canabidiol aqui no Brasil, importado, já teve um grande avanço. Então, a Anvisa hoje autoriza você fazer isso. Você tendo a receita médica, você consegue fazer uma importação individual através de uma RDC 660 para o seu tratamento. Então, você pode conseguir trazer medicamento para até 2 anos de tratamento. Aí você já traz o produto pronto. Existem também algumas farmácias de manipulação aqui no Brasil que conseguiram autorização judicial para trazer o extrato pronto. E aqui elas fracionam e vendem o extrato. Então, eu conheço uma, por exemplo, aqui de Minas mesmo, que traz da Holanda. Eles trazem da Holanda, aí aqui eles fracionam e vendem para os pacientes aqui no Brasil. Existe também uma outra RDC, a 237, se eu não me engano, da Anvisa, onde já está autorizando a trazer produtos de fora e vender no Brasil, aí vende na farmácia, normal. Então, essas 3 formas são as principais de venda. Agora, trazer a matéria-prima para cá ainda é muito complicado, inclusive o Supremo tinha até dado uma cortada nisso, então é difícil. Mas no Brasil também é possível produzir. Associações, hoje, principalmente de autismo, eles podem produzir com autorização judicial. Algumas pessoas também têm conseguido autorização judicial para ter a planta em casa, para produzir seu próprio óleo. Qual que é o problema disso? Mais 1 minuto que você já passou os 3, tá? Tá. Qual que é o problema disso, rapidinho? A padronização. Então, como que o médico consegue fazer o tratamento do paciente se você não tem uma padronização no produto? Aí a importância do setor industrial. Muito bem, doutor Geraldo Mascarenhas, então tudo passa na mão do médico, porque o médico tem que dar a receita, o médico tem que ser um parceiro do paciente e ter uma consciência mais aberta, já que tem essa oportunidade de aliviar e provocar melhoria de qualidade de vida. O que falta para a classe médica entender isso e ter uma aceitação mais volumosa, ou que as pessoas tenham consciência de que isso também é um grande avanço na medicina? 3 minutos para você. Você me deu uma missão muito importante, Marcos. A classe médica, de uma maneira geral, é muito tradicional. Ela, para aceitar uma coisa nova, leva-se muito tempo. É como o Wagner falou, apesar de muitos estudos que já existem no mundo inteiro, ela tem uma resistência ainda com relação à aplicabilidade disso. E como o Lucas Quintão falou, quando você tem uma experiência, que você conhece um paciente, que você vê o resultado, facilita bastante, porque você vê realmente a ação, a sua aplicabilidade diante daquele caso. Então, o que eu acho? Nós temos que pegar aquele princípio bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento talvez seja a palavra mais importante aí. Você precisa conhecer, você precisa se abrir para o conhecimento, você precisa permitir que esse conhecimento chegue até você e você possa, então, experimentar. É como eu disse há pouco tempo, não é uma dose padrão para todo mundo, não é um medicamento como um antibiótico, você tem um padrão de uso. Então, ele é um pouquinho mais delicado na sua indicação. Você precisa individualizar. Isso cria uma certa dificuldade para a classe. Eu entendo, eu penso que seja assim. Porque a gente está muito acostumado com protocolo. Protocolo para tratar isso, aquilo e aquilo outro. Então, nesse caso, quebra um pouco esse ciclo, porque você vai ter que individualizar dose, paciente, tempo. Então, isso
já tira um pouquinho assim aquela vontade talvez do médico de querer enveredar por esse caminho, porque ele vai ter que, como eu disse, individualizar, vai ter que entender que cada ser humano é um ser humano diferente de outro. A dose então tem que ser diferente, a combinação de substância que existe tem que ser diferente, então existe um ajuste fino para esse caso. E eu penso que isso talvez seja um limitante para esse entendimento, para essa aceitação. Mas é claro, como você disse, à medida que isso vai crescendo, essa utilização vai aumentando, e a gente tem que lembrar que realmente tem muito benefício. As pessoas realmente estão se beneficiando com isso. Então nós temos que abrir para esse, teoricamente novo, que não é novo, mas essa utilização. E como disse o Wagner, eu concordo, essa questão de individualizar, assim, no sentido da pessoa produzir em casa, ele pede a padronização, ele pede assim, alguns quesitos importantes de você saber realmente o que você está usando. Então você precisa entender isso, quantidade, miligramagem, essa coisa toda, para você exatamente ajustar isso. Muito bem, meu querido vereador Lucas Quitão, 3 minutos para você. O que você teria a dizer hoje para acelerar processos? Que apoio você precisa e de onde você espera que possa ter mais adesão nessa jornada? Marcão, já pegando uma carona aqui dos colegas, vale lembrar que aqui em Goiás nós somos protagonistas nessa discussão quando falamos em Brasil, né? Aqui nós temos 3 grandes associações que foram vanguardistas nesse tema, né? Que é a Agape Medicinal, que inclusive foi quem me subsidiou juridicamente para a gente apresentar esses projetos, a Curando Ivo, que é um caso também bem divulgado, que foi até para o programa da Fátima Bernardes, aquele caso do Curando Ivo. Até recomendo os nossos ouvintes aí entrarem no YouTube e pesquisar esse vídeo, Marcos, que o filho faz o dia a dia do pai que tem Alzheimer tratando com cannabis, e tomou uma repercussão muito grande esse vídeo, que ele era violento no início e foi se acalmando. É muito bacana. E a outra que é a Mães de Cannabis, que é uma associação que acolhe as mães que precisam disso para filhos que têm crise epiléticas, convulsões. Inclusive para essas crianças, Marco, é o remédio do CBD isolado, né? Não tem o THC. Então é mais fácil ser produzido, porque não tem a substância psicoativa, esse julgamento. Mas eu estou falando isso tudo para dizer que a barreira que nós temos hoje para tornar essa medicina popular é o custo, justamente como bem lembrou aqui o Wagner, porque são importados, o extrato, né, aqui não é permitido o plantio. A partir do momento que o nosso Congresso tiver coragem de enfrentar esse tema e aprovar uma lei que libera o cultivo para fins medicinais, Karina, aí vai dar certo, porque aí o remédio vai ser plantado aqui, né, produzido aqui, consequentemente muito mais acessível. Sendo mais acessível, nós vamos ter mais estudos sobre o tema, os médicos vão ter mais segurança nas receitas, os tratamentos vão ser em maior volume, né? É a diferença de um remédio comum para esse. Até a licença para pesquisa é difícil, entendeu, Marcos? Então, isso tudo vai travando os tratamentos, travando também a quebra dessa resistência. Então, para mim é isso. Os órgãos, né, as autoridades, a sociedade se unir nessa discussão para dizer assim, olha, qual que é o melhor caminho? Para mim, para ter segurança jurídica, é uma lei federal. Porque aí não é igual, por exemplo, a gente fala aqui do autocultivo. O autocultivo é uma liminar que a pessoa ganha para ela ir plantando o seu medicamento, enquanto o Congresso não vota a lei, não te dá uma segurança. Só que essa liminar pode ser revista a qualquer tempo. Então, qual que é a segurança jurídica de uma mãe, por exemplo, que precisa muito desse medicamento para o filho? É desesperador, a gente convive com elas e sabe que quando vai acabando o remédio, ela não tem dinheiro para comprar, porque é muito caro, e ela já vai pedindo ajuda. Então, existe essa rede de apoio enquanto as instituições não resolvem. Então, trazendo para esse lado jurídico, eu acho que é uma discussão que a gente precisa enfrentar, sabe? Se tiver uma lei federal liberando plantio para fins medicinais, é muito bom, porque aí vai dar segurança e vai popularizar o medicamento. Muito bem, eu vou trazer um anjo acelerador e vamos ver o que pensa a Karina, a curiosidade da Karina, com algum dos convidados, que seja o Wagner ou o Quitão, que o primeiro bloco foi o Geraldo. Então eu vou trazer saúde é o seu maior patrimônio. Nós estamos falando aqui sobre esse tema da cannabis, porque você sabe que o maior patrimônio da sua vida é a saúde. Sem saúde não tem conta milionária, não tem patrimônio, porque você não vai usufruir disso.
Então você já sabe, para preservar a sua saúde, faça exames regularmente, consulte o seu médico e busque fazer check-ups. É por isso que, para você ter um exame confiável para você e para o seu médico, a gente indica Laboratório Núcleo, equipamentos de última geração, inteligência artificial, mas tem gente especializada cuidando de gente. E para facilitar ainda mais a sua vida, agora tem um Centro Médico Núcleo, onde você pode fazer consultas com especialistas com preços acessíveis e você já ganha todo o pacote com os exames laboratoriais. Pensou em exame, pensou núcleo, pensou em cuidar da sua saúde, pensou Centro Médico Núcleo, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Vamos lá, Karina Xoxim Duarte, um papo Xoxim. Você tem curiosidade de quê? Vamos lá. Vamos lá, eu vou perguntar pro Wagner no segundo bloco e no Lucas no terceiro, tá? Tá escalado. Tá bom. Wagner, primeiramente eu sinto muito pela questão do seu pai, mas ao mesmo tempo eu fico encantada como é que o ser humano tem a capacidade de transformar uma dor em algo bom para a sociedade, que eu acho que é isso que você está fazendo junto com todo o seu grupo. Eu queria que você falasse sobre aquele caso que você me contou nos bastidores do Canadá, porque tem alguns países que estão na nossa frente e a gente pode aprender com eles, com o que está acontecendo a partir do momento que há regulamentação, ou tirar algumas coisas que isso vai desencadear um aumento do número de drogas, enfim. Queria que você comentasse o caso do Canadá. 2 minutos para você, Wagner. Claro. Bom, eu vou, com o Lucas aqui, eu vou dar a mão para ele, porque se ele fala bastante por causa da profissão dele, como eu fui professor, eu tenho esse problema também, acabo falando muito. Mas o Canadá, ele teve uma situação onde teve toda a legalização. E o que os dados mostraram? Mostraram que, quando se legalizou, não houve um aumento do consumo do produto recreativo. Se manteve estável. Então, o que houve? Houve uma diminuição da compra de forma clandestina. E começaram a comprar em locais que era permitido. Então, é lógico, existe toda uma situação cultural, existe toda uma questão de educação para isso, mas você vê que lá eles tiveram um case de sucesso. Então, parou a compra clandestina, parou não, continua, mas diminuiu, então teve uma queda, enquanto a compra legalizada aumentou. No Brasil, a gente tem várias barreiras para isso, a gente sabe. Então, além de toda a barreira cultural, tem a barreira da segurança jurídica, tem a barreira da segurança mesmo, de uma forma pública, de uma forma geral. Toda a questão da educação, que a gente tem que trabalhar isso desde pequenininho. As polícias militares já vêm fazendo um trabalho muito interessante em cima disso, aquele, se não me engano, chama PROERD. Então, são trabalhos que o poder público vem fazendo, mas que dá para ser intensificado. E aí nós estamos aqui para isso, para mostrar, para tentar conscientizar as pessoas e mostrar realmente que esse produto, sendo bem conduzido e conduzido da forma ideal, você tem sim um aliado para a saúde pública. Você tem um aliado para a saúde pública, você tem um aliado para o poder público, porque o poder público hoje, ele está sobrecarregado. Muitos prefeitos estão sendo notificados pelo Ministério Público porque não estão dando conta de atender os pacientes com problemas de deficiência intelectual, autismo e tudo mais. E não tem vaga, a espera é muito grande, aí os pais têm que correr atrás, têm que conseguir os produtos. Então, olha só, como que você mexe com toda a sociedade envolvendo nesse assunto. É muito interessante essa discussão de hoje, que seja só um capítulo de vários que a gente vai trazer aqui e buscar uma forma de abrir. Vocês falam em Canadá, mas em 2018 para 2020, o Uruguai fez uma batalha muito grande e conseguiu aprovar também, normatizar o consumo recreativo e mais a liberação para produção para o cannabis medicinal. E tem resultados muito positivos, inclusive os parlamentares do Uruguai vieram num grande evento de medicina aqui chamado Hint One e demonstrou como é que foi todo o processo e como estava o estágio de produção. A Colômbia também está em fase acelerada. Então, o que nós podemos aprender desses países e, às vezes, começar a fazer uma viagem dos magistrados, os seminários que estão fazendo em Portugal, fazendo no Uruguai, na Colômbia, junto com a classe médica e os empreendedores
farmoquímicos. Porque vai ter que, é igual a IA, é uma questão só de quando, mas que já está estabelecido, já está estabelecido. Tá? Então é muito importante a gente se conscientizar disso. Para a gente dar um refresco para nossa audiência, eu vou trazer as pérolas de férias e de festas juninas da Casa Ouro, ou seja, Del Maipo Wine Gourmet e Casa Ouro, celebrando a vida com vinhos e felicidade para você. E hoje tem pérolas que você não pode perder. 4 estações, reserva Chardonnay, um vinhaço, 6 meses em cavalo francês, 119 por R$99. Corre e compra uma caixa que você vai se surpreender. 4 estações, Malbec argentino, para quem gosta de um tinto e um Malbec mais equilibrado, de R$ 89,79. O preço é desequilibrado mesmo, é para você correr e comprar uma caixa de R$ 89,79, você não pode perder. E o Gabbiano italiano, Montepulciano da Abruzzo italiano, de 159 por 145. Corre e compra. Tudo isso na T63, na Casa Ouro, que estão celebrando, porque ontem o São Paulo ganhou. Ou você liga no 995529565 e fala com o meu mordomo Moro Jeffs, que às vezes, em função do São Paulo, ele te dá 10% de desconto, além dessa pérola maravilhosa. Tudo isso na Casa Ouro. Pra gente fechar esse bloco, tudo passar rápido, eu vou fazer uma provocação. Diz, Marcos, você é muito provocador. Eu falo, não, sou provoca-amor. Porque esse é um tema de amor pelo ser humano, um tema de amor pela saúde, pelo equilíbrio. E eu vou fazer um comparativo que me perdoe aqueles que são apaixonados. Muitas vezes é mais fácil você estar no universo paralelo do que você estar no universo pessoal. Então a discussão da cannabis, ela ganha uma série de resistência em função de tentar normatizar e legalizar. Diferentemente de algumas plantas que hoje têm também comprovadamente algumas colaborações no perfil ou no psicossomático ou na psique da população, como é o caso das tradições indígenas com a ayahuasca. Então tem muita gente que celebra o ayahuasca, tem muito produtos hoje derivado de ayahuasca que ninguém sabe se funciona ou não, que você compra inclusive por mundo digital, né, extrato de ayahuasca, cada um prometendo, e não tem uma perseguição ou um preconceito como se tem hoje com a cannabis medicinal. Tá? E isso porque tem muita gente séria tentando fazer com que ela esteja dentro das normatizações da medicina, que se compre com receita, ou seja, com orientação médica. O Geraldo já trouxe aqui um esclarecimento que cada caso é um caso, e a medicina hoje quer tratar todo mundo como se fosse iguais. Então é muito fácil pedir um exame X, PT, não sei das quantas, e não olhar e não fazer uma anamnese completa, que é olhar toda a jornada do paciente, olhar toda a jornada do processo, porque muitas vezes até um Rivotril pode provocar qualquer problema mais grave na vida de uma pessoa. Tá? Então, ou seja, tem gente que toma remédio para dormir, para acordar, para dormir, para acordar, para não comer, para comer, e ou seja, está se intoxicando e se contaminando e acabando com a vida de uma forma muito mais explícita do que você procurar um tratamento que não é mais alternativo, ele é integrativo, já que está demonstrado que nós somos o micro do macro. Ou seja, dentro de cada organismo contém um macro. E é isso que as filosofias ou as tradições antigas, orientais, compreendiam. É isso que o pai da medicina trouxe quando fez o juramento de Hipócrates, o ser humano em primeiro lugar, e não o laboratório em primeiro lugar, não o farmoquímico em primeiro lugar. Então, dizendo tudo isso, que é uma provocação mesmo, percepção do programa, Karina, 1 minuto para você. Muita conscientização, né? No sentido de adquirir informações que vão servir para as pessoas que estão necessitadas e que muitas vezes não estão tendo acesso por ignorância. E a ignorância não é chamar os outros de idiota, a ignorância é não ter o conhecimento necessário para poder incluir algo que é tão positivo para a saúde do ser humano.
Muito bem, eu vou chamar o último acelerador para fechar esse bloco e no terceiro bloco, tema livre para os nossos convidados. Então você já sabe, um novo jeito real de viver. É o que você precisa, se reconectar com a natureza, celebrar a vida. Tudo isso é o que traz o condomínio Quinta das Araras. São 100 mil metros quadrados de natureza pura, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, esporte, entretenimento com 2 lagos contemplativos. A comodidade da cidade conectada com a natureza porque está a 19 minutos do Shopping Flamboyant. É isso mesmo, condomínio Quinta das Araras. Depois dele, os outros são os outros. Quer saber mais? Acesse condomínioquintadasararas.com.br, mas acelere porque só tem as últimas unidades, foi um fenômeno de venda, então agora tem a reserva da coroa. Então acesse e acelere, porque Condomínio Quinta das Araras, um empreendimento do Grupo Real com participação do Grupo Preçoto. Vamos para um pam e a gente já volta com Wagner Paiva, Dr. Geraldo Mascarenhas e o vereador Lucas Quitão. Não é maconha, é cannabis medicinal. Show da manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista nessa sexta, super sexta, que é Friday em inglês, Viernes em espanhol, e nós estamos com um tema maravilhoso, que é um tema universal. É assim como a gente descobre histórias de 36 mil anos antes de Cristo, contrariando tudo que os cientistas querem fazer você acreditar que são só 5 mil anos, não, tem 36 mil anos e pode ter mais, que nós estamos nessa jornada infinita que nós não sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Essa é a tentativa de viver e descobrir. E o Cury é o psiquiatra mais lido do planeta, a gente sempre traz um mantra e parece que ele assim descobre, que hoje 28 de junho, qual que é o mantra que serve para os nossos convidados, para a nossa audiência e para nós aqui, ativistas da felicidade. Há muitas formas de contribuir para o bem da humanidade. Mas nenhuma delas é uma passagem tranquila. Nenhuma é realizada sob constantes aplausos. Então nós estamos diante de uma que às vezes tem mais resistência. Ninguém vai aplaudir a gente nesse momento, mas é uma jornada. Se a gente tiver resiliência, persistência, pode ser que a gente contribua muito com a humanidade. E principalmente essa humanidade localizada geograficamente nesse país chamado Brasil, nesse estado chamado Goiás e nessa capital chamado Goiânia. E esse é o tema. Já que nós estamos sendo pioneiro na discussão do tema da cannabis medicinal, Goiânia e a Câmara Parlamentar, que é a Câmara dos Vereadores, na coragem e na ousadia do Quitão, trouxe o tema. Então eu quero fazer diferente nesse terceiro bloco, eu vou dar 3 minutos para cada um, mas tem que ser cravado, tema livre, sobre o tema, tá? Sem pergunta, o que vocês gostariam de falar que ainda não falou sobre cannabis medicinal? E agora eu começo com você, vereador. A palavra é sua, 3 minutos cravados sem plenário. Marcão, eu vou ser provocativo aqui então, já aproveitando para o que a gente estava falando aqui no intervalo, né? Dizer que enquanto as leis, né? E isso eu ouvi de um professor na Universidade de Direito, Marcos, que dizia o seguinte: a sociedade anda de elevador, as leis andam de escada. Então, assim, a sociedade evolui, mas as leis demoram a se atualizarem, né, na medida que a gente precisa e cresce. Então, já que nós temos aqui grandes especialistas, a situação hoje é de não ter uma lei para ter esse plantio popularizado, né, feito aqui no Brasil, com os laboratórios aqui. O que eu pergunto? Enquanto isso, os cientistas, né, outros pesquisadores, Karina, estão disponibilizando, estudando e querendo criar o que tem na cannabis de forma sintética. E aí eu pergunto, né, para os nossos convidados, é possível fazer remédio de cannabis sintética? Porque a gente está falando aqui da planta completa, né, com todos os seus princípios ativos. E se desenvolverem no laboratório, justamente porque a legislação não permite o cultivo, vai ter a mesma efetividade? Então, ele aproveitou o tempo dele para fazer uma provocação. Então, 3 minutos para você falar o que ainda não falou, Wagner, mas quer falar, e
sequer responder a provocação do nosso querido Lucas Quitão. Claro, Marcos. Obrigado, Lucas. Então vamos trabalhar isso. Uma coisa interessante é que muitos médicos também não sabem. Por exemplo, o sistema endocannabinoide, que a gente comentou alguma coisa aqui. Mas foi descoberto que existe todo um processo do sistema endocannabinoide na mitocôndria. Então, os médicos que estão ouvindo nossa programação, depois dão uma lida sobre isso. O que significa isso? Se está na mitocôndria, está em todas as células do nosso corpo. Se ela está em todas as células do nosso corpo, por isso que eles falam que é uma panaceia, que serve para tudo. Ela é uma das 7 plantas magistrais da Ayurvédica. Então você olha isso, você fala, não, calma aí, tem alguma coisa especial. E aí, respondendo a pergunta do Lucas, existe a possibilidade de você isolar, sim, uma substância química. Agora, você tem ali uma planta que ela está quimicamente totalmente balanceada. Então ela foi balanceada pela natureza. O nosso corpo produz os endocannabinoides sob demanda. Então a gente precisa daquela substância no corpo, nós produzimos aquilo lá de acordo com o pedido do nosso corpo. A gente pegando uma substância da planta, que ela está totalmente balanceada, com toda a energia da natureza específica para aquela planta naquele sentido, e você utilizar ela no seu organismo, sobre a demanda que o seu organismo está pedindo, é diferente de você colocar uma substância sintética específica naquilo lá. Por quê? Você tem toda uma complexidade ali que você deixa de trabalhar. Essa é a minha opinião, tá? Pessoal. Mas aí eu também vou jogar a bola pro Dr. Geraldo. Muito bem, eu vou trazer só para a audiência, porque o Wagner trouxe o tema da mitocôndria. As pessoas não estão sabendo nem o que é coração, nem o que é cérebro. Então, mitocôndrias são organélulas celulares, ou seja, são partículas celulares que te ajudam em todo o processo do seu organismo. Inclusive a energia e a vitalidade que você tem, se você não tiver o ATP balanceado, você tem desequilíbrio. Mas quem entende isso é o Mahatma Gerald. Uma sabatina antes de dar 3 minutos para você. Você sabe o que é Mahatma? Quitão? Não, sabe ou não sabe? Vamos lá. Não, imagino que seja do Gandhi. Você sabe o que é Mahatma, meu querido Wagner? Não. Como professor? Não. Você sabe, Karina? É o nome que vem antes do Gandhi. Significa mestre, iluminado, o ascensionado. Então é o mestre Geraldo, que é o iluminado e um ascensionado. Vamos lá, 3 minutos para você, meu querido Geraldo. Eu agradeço. Eu achei interessante a colocação do Wagner. Realmente eu acho que pouca gente sabe disso. Que eu particularmente não sabia, Wagner, que a mitocôndria tem receptores de canabidiol. A mitocôndria é a nossa organela principal na célula que produz energia, como bem falou o Marcos. Eu acho que é muito importante entender isso. Sem a mitocôndria na célula, nós não teríamos nada, porque ela é fundamentalmente a nossa usina de força. Então, a mitocôndria é a partir daí que você produz energia para você ter vitalidade, para você fazer uma ação, para você poder levantar o braço. Então, essa energia é dada pela mitocôndria. Então, os ATP são a nossa unidade de energia que, digamos assim, a nossa moeda de troca para produzir o movimento, para produzir o pensamento, para produzir o que for no organismo, você precisa disso. Então, ela é fundamental. Essa questão de querer produzir quimicamente uma substância é interessante, porém ela perde muita qualidade, muita energia. Esse sinergismo que existe entre as substâncias, como bem disse o Wagner, é fundamental. Quando você isola alguma coisa, você não tem a ação completa, exatamente porque são múltiplos receptores e eles têm que agir simultaneamente. Então não é só uma questão química, é uma questão bioquímica, é uma questão biofísica. A energia tem que estar junto, a eletricidade tem que estar junto, e essa eletricidade é produzida também por essa interação que se dá com as várias substâncias que aquela planta tem. Então a gente querer fazer uma coisa isolada vai ter uma grande perda. Pode ser útil em algum momento, mas até por uma questão legislativa, mas nós teremos perdas.
o pessoal vai descobrir que a ação que se pretendia, ela não vai acontecer como se pretendia também. Então, acho que tem que ter esse cuidado e esse pensamento. Eu penso que realmente não deveria fazer isso, tá? Assim, uma opinião de quem conhece o uso de plantas, quem conhece o uso do medicamento homeopático. A gente tem que pensar que o ser humano é muito complexo nesse aspecto. Nós temos que enriquecê-lo com coisas que podem realmente ativar seus processos energéticos de bem-estar, de alegria e de saúde. Muito bem, Karina Xoxin, 2 minutos para você falar o que ainda não falou, mas quer falar sobre esse tema do programa de hoje. 2 minutos. Eu quero perguntar pro Lucas. Depois que você falar, você pergunta pro Lucas. Isso. Vai lá, depois do Anjo Acelerador. Não, eu vejo só as provocações positivas para a gente entender que se a gente não se aproximar de uma coisa que já existe, já é uma necessidade real, é como o Lucas disse, a gente está muito atrás do que já está acontecendo e não faz sentido isso, assim, a inteligência vem do latim intellegere, entre as opções eu escolhi a melhor. Nós não estamos sendo inteligentes nesse momento onde a gente tem toda a tecnologia, tem a informação à disposição, mas tem uma resistência, um preconceito ou bem uma ignorância ou falta de conhecimento sobre esse assunto. Muito bem, eu vou trazer um anjo acelerador, porque já que nós estamos falando da essencialidade das coisas, nós temos que saber que viver é essencial. E é assim que pensa a GPL Incorporadora, com seu posicionamento e seu mantra e sua filosofia para desenvolver projetos onde você vai viver essencialmente a vida que você quer viver. É por isso que a GPL Incorporadora traz agora uma maravilhosa viagem pelo mundo da qualidade de vida com o Trip World Home. É isso mesmo, um empreendimento maravilhoso, apartamento de 66 a 110 metros quadrados, penthouse, e aqui na Nova Suíça, um bairro que guarda ainda a essência da nossa capital, com ruas largas, arborizadas, vizinhança, padaria, temos a Maná e temos a Dela, e tudo que você precisa, porque está conectado com Vaca Brava, conectado com a Serrinha, tudo isso é Trip World Home. Quer saber mais? @GPL Incorporadora. Já que a Karina está hoje em cima do muro, que ela é mais provocadora do que isso, né, Xoxin, eu vou fazer uma provocação para a audiência. A história do aprovar a sintética cannabis e não ter a original cannabis. Isso vem durante os últimos 20 dias, a gente tem falado de como nós aceitamos tão fácil as coisas e nos transformamos em uma sociedade do cansaço, uma sociedade do medo e uma sociedade do ódio. Porque nós somos uma sociedade paliativa. Viramos especialistas em paliativos. Então a gente não quer viver a essência da vida. E aí é muito mais fácil trazer uma solução de te dar menos, sendo que a natureza está te oferecendo mais, a potencialidade total. Então não adianta leis paliativas, isso é igual meio grávido, não existe. A meio inteligente também não existe. Nós temos uma potencialidade natural hoje com um presente da natureza que o mundo inteiro já foi conectado com isso. O cara é budista hoje dentro de um parlamento ou dentro de um judiciário, mas não sabe que a cannabis está dentro das 7 maravilhas do mundo, dentro da medicina ayurvédica ou da filosofia ayurvédica. Então é falta de conhecimento, e eu sempre falo uma coisa. Jesus falava uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente não pode negar a essência pelo julgamento do próximo. E a justiça deveria entender que sem amor não há justiça, existe julgamento. O que nós estamos negando é amor à vida. Só quem tem um filho autista sabe o que é isso. Quem tem uma pessoa em casa com Alzheimer sabe o que é isso. Uma fase terminal de câncer, que aí injeta morfina e endorfina de todas as formas num ser humano, destruindo todo o seu lado psíquico, mas nega um atendimento ou uma medicina natural que pode trazer alívio nesse momento tão difícil de uma família e de uma sociedade.
Isso custa mais para a saúde pública, isso dá mais problema para o rendimento familiar e, logicamente, parece que eu discordo do seu professor, que fala que as coisas estão de elevador e os parlamentares ou a justiça de escada. Não, eu acredito que a humanidade está na fase da IA, que é a inteligência artificial, e os nossos parlamentares judiciários na fase do analógico. Não entenderam ainda essa conexão. E nós precisamos acelerar processos, porque não tem como mais, dentro da UFG, hoje nós temos o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que é referência no mundo. Temos o maior computador da América Latina, potencialidade. Estamos desenvolvendo e vamos apresentar em agosto, o CEI apresenta em agosto um humanoide com habilidades maiores do que a do ser humano, e as pessoas negarem uma coisa como a compreensão, o estudo e a facilitação para pessoas que necessitam do cannabis medicinal. Então nós estamos numa sociedade paliativa e nós não podemos aceitar isso. Por que não enfrentar as coisas como são? Porque nós somos refém do crime organizado? Porque nós somos refém de preconceitos? E juramos que nós somos imagem e semelhança do Criador? Então fica aí uma reflexão. E aí sim, Karina Xoxim Duarte, que curiosidade você tem com o Quitão? Quitão, que curiosidade você tem com Wagner? Wagner, que curiosidade você tem com Geraldo? Vamos fazer uma roda, 1 minuto para cada, vamos perguntar, 1 minuto para responder, e começo com você, Karina. Vamos lá, Lucas. Primeiramente, eu queria te parabenizar por esse seu trabalho, porque eu vi muita empatia quando você escolheu esse tema, e eu acho isso muito raro hoje nos políticos. Eles pensam muito mais neles, como vai me beneficiar, do que a sociedade. Eu vi que seu olhar foi diferente, e você olha muito para as famílias, mas principalmente para as mães, porque existem pais e mães, mas infelizmente na maioria das vezes os pais deixam as suas famílias quando um filho tem um problema mais grave e sobra para a mãe. Então eu acredito que a sensibilização também vai ajudar nesse processo. Queria que você trouxesse um caso prático de uma mãe que foi possível atendê-la, e como isso impactou, transformou a vida dessa família. Obrigado. Inclusive, no começo foi bem difícil, que me rotularam, né, de defensor de maconheiro, falando de droga. Então, infelizmente, ainda existe muito isso. E quando eu estava formulando os projetos, nós fizemos várias audiências públicas com essas famílias, né, essas associações, e alguns amigos me alertaram: olha, não entra nesse tema não, vai ser politicamente ruim para você. Mas como o vereador mais novo de Goiânia, ainda continuo nesse mandato, eu tinha essa obrigação, né, de fazer algo diferente, de deixar um legado. Eu acredito que a razão da gente estar na política é por uma causa, né, para deixar um legado. Tem os políticos de casos e tem os de causas. Eu sou de causas e acho que a minha passagem pela política pode contribuir para a sociedade. Então eu preciso enfrentar esses temas delicados, né? Esse é o ônus disso tudo. E sobre um caso específico, eu citaria o da Rochelle, que é uma mãe que, inclusive, ela foi a fundadora de uma associação chama AMIS, Associação das Mães que tem crianças com síndrome congênita de Zika. Naquela época da Zika, as crianças nasciam com o cérebro reduzido, não sei se você lembra. Inclusive, essa mobilização dela foi tão positiva que o presidente da época cedeu até uma pensão especial para essas mães. E o caso dela, que teve uma evolução cognitiva muito grande na criança e tudo, foi através da cannabis, através dessa mobilização, e ela me ajudou muito lá atrás, em 2019, quando a gente começou essas audiências públicas. Muito bem, que curiosidade você tem com o Wagner? Que então 1 minuto para perguntar, 1 minuto para o Wagner responder. Wagner, aqui no Brasil, o projeto de lei que está no Congresso desde 2015, Marcos, que é o 399 de 2015, é o que pode possibilitar, se for votado em última votação agora, o plantio para fins medicinais. Lá, inicialmente, para o nosso telespectador entender, Marcos, vai ser regulamentado se a Polícia Federal vai acompanhar essas plantações, qual o protocolo que o Ministério da Agricultura, o MAPA, tem que fazer, a Anvisa. E é um negócio sério, entendeu? Não vai ser bagunçado. No seu caso, lá na África do Sul, vocês plantam de forma indoor ou outdoor, né? Em estufa ou fora? Porque essa lei, inicialmente, prevê só plantio
em estufa, ou seja, vai ser controlado mesmo para fins medicinais. Como é que é lá na África? Bom, primeiro, Lucas, parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho. Quem dera todo município tivesse alguém que nem você junto ao poder público. Parabéns. Lá, nosso plantio é em estufa, tá? Uma coisa que a gente tem que deixar claro é assim: existe a planta, a cannabis, que algumas têm alto teor de THC. O THC, vou colocar o jargão aqui, é aquela que dá o barato. Então, quando a pessoa usa no uso recreativo, que tem o barato, tudo, o que age é uma substância química chamada THC, que tem muitos receptores no sistema nervoso central. Então, ela age no sistema nervoso central e dá o barato. O canabidiol, o CBD, tem também receptores do sistema nervoso central, mas ele principalmente está espalhado pelo sistema nervoso periférico. Então, se a pessoa fumar uma planta de cannabis com alto teor de CBD e baixo teor de THC, ele pode fumar um campo de futebol que não vai dar esse barato nele. Então, existem diferenças. Alguns países, eles liberam o plantio a céu aberto, tranquilo, do CBD. No Paraguai, o cânhamo, no Paraguai mesmo, é permitido. Pequenos proprietários hoje no Paraguai, até 2 hectares, você pode plantar o cânhamo. Aí você usa para fibra, você usa para a semente como proteína e tudo mais. Então, no Brasil, essa situação, para a gente poder plantar, isso tem que ser visto também. Porque pode ser uma renda para pequenos proprietários. Lá, a gente está plantando, por enquanto, em estufa. Mas isso vai evoluir e vai sim para plantio também do cânhamo. Muito bem. Que curiosidade você teria com o médico Dr. Geraldo Mascarenhas, já que a medicina e os médicos é que vão facilitar a estender ou ampliar a ação daqueles que estão produzindo e transformando isso em medicação? Claro. Doutor, é um prazer estar com o senhor. E, doutor, gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito do canabidiol no autismo. Eu acho isso muito importante. Eu acho uma coisa que as pessoas elas precisam abrir a cabeça para isso. Aí o senhor tem alguma experiência nisso e pode falar a respeito desse tema? Obrigado, Wagner. Bom, eu entendo que ainda tem uma certa dificuldade do próprio paciente do acesso, como bem colocou o nosso vereador Lucas Quintão. Tem vários fatores aí, né? Questão do preço e tudo. Mas eu penso que, na medida que as pessoas vão começando a ter essa utilização, tem sim muitas melhorias. E você tem que pensar que o autismo tem muitas variantes. Vamos pensar aquele autista que tem crise convulsiva. Esse autista, ele precisa de alguma coisa, porque a medicina convencional, ela não consegue só com os anticonvulsivantes ter um controle. E tem alguns casos assim. Quando você começa a usar, então, a cannabis, você tem uma melhoria, inclusive no padrão, claro, você vai ter uma melhora no padrão eletrofisiológico dessa pessoa. O eletroencefalograma muda. Então, aquelas crises que eram tão repetitivas, tão constantes, ele muda esse padrão. Ele traz a pessoa, às vezes, em alguns casos, para próximo da normalidade, ou mesmo cessam essas crises convulsivas de uma maneira muito interessante. Então, eu acho assim, como eu falei, como o Marcos tem colocado, o conhecimento é muito necessário, que essa informação chegue para todos, que se abra a cabeça das pessoas para entender que isso é uma possibilidade terapêutica muito boa, muito interessante, que vai viabilizar uma melhora nessa saúde, vai melhorar a condição da família, vai melhorar todo esse aspecto social. Então nós temos que abrir essa possibilidade para que o SUS possa prescrever, que o médico do SUS possa prescrever e tenha esse medicamento acessível nessas situações. Porque, como bem colocou, hoje o preço ainda é um limitante. Com certeza é um limitante. Porque, em média, é 700, 900 reais, uma quantidade pequena, às vezes, assim, limitada. Então, às vezes, a pessoa pode até começar um tratamento, mas ela não tem condição de dar continuidade. E, tendo em vista tantos benefícios, né, como bem colocou o Lucas Quintão, não é só a família, a sociedade vai se beneficiar. Porque nós estamos tendo um aumento muito expressivo do número de autistas hoje.
uma série de coisas. Tem muitos contaminantes, tem o mercúrio, que acaba desencadeando essa possibilidade também de criar um autista. A criança às vezes não nasceu autista, mas ela pode se tornar autista. Muito bem, esse é o show da manhã de hoje, um tema esclarecedor para nossa audiência, desperta curiosidade, desperta aí algumas polêmicas, mas é necessário. E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, meu querido Mahatma Geraldo, ao empreendedor e ativista Wagner e ao meu vereador de plantão, ativista da felicidade sempre, Lucas Quitão. Antes de trazer a percepção do programa com Karina Xoxim Duarte, eu vou trazer as duas pérolas que eu prometi do Nelsinho da Casa Ouro, Del Maipo e Casa Ouro celebrando a vida com você. Vinha dos Santos, ó que nome maravilhoso, é um Douro, Toriga Nacional, Toriga Franca, Tinta Roriz, ou seja, um blend 12 meses em carvalho francês de 189 por 175. Tenha curiosidade, corre e compra porque vale a pena. E tem o Casa Viva chileno Cabernet Sauvignon ou Pinot Noir, se você gosta de um Pinot, de 89 por 79. Por esse preço, corre e compra uma caixa. Tudo isso na T63, na nossa adega boutique Casa Ouro, ou você ligue 995529565 que a Casa Ouro entrega para você. Então você que participou da hashtag Show da Manhã JP, daqui a pouquinho, depois da percepção do programa da Karina Xoxim Duarte, a gente traz os dois ganhadores. Então vamos lá, percepção do programa, 1 minuto para você, Karina. Primeiramente eu queria agradecer Lucas, Wagner, doutor Geraldo. É muito importante a participação de vocês, essa conscientização para toda a nossa audiência qualificada aqui do Show da Manhã, porque o que estamos falando é saúde. Saúde é utilidade pública que afeta o social, que afeta a família, né, a qualidade de vida, o bem-estar e a sociedade como um todo. E eu gostaria de reforçar que eu vi muito aqui a intenção que está por trás, que eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. O que todos mostraram aqui é uma intenção muito positiva de servir ao próximo. Muitas vezes a gente usa temas para servir a si mesmo ou a outros interesses obscuros. Ficou muito claro aqui a intenção de servir à sociedade, de servir ao bem maior que é o próximo, né? Que está conectado com todos nós. Muito bem, eu quero agradecer a nossa audiência maravilhosa que participou da hashtag Show da Manhã JP e já temos os ganhadores. Olha aí, Karina, porque o ganhador do Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Porto Cabe, que está em festa com o aniversário da Edivânia e do José Pedro, quem foi? Foi a ganhadora, Isadora Fernandes. Muito bem, parabéns para você e deguste, porque vale a pena. E quem ganhou o prêmio do Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Casa Ouro. Hoje as mulheres estão em alta. A ganhadora foi a Gisele Aparecida. Marmelada, mas tudo bem, mulheres em primeiro lugar. Então celebre, parabéns para vocês e continue participando e ouvindo a sua primeiríssima rádio revista, que sempre tem prêmios para você. Quero agradecer ao meu querido Dr. Geraldo novamente, ao Wagner Paiva e ao Lucas Quitão por essa experiência maravilhosa nessa manhã e agradecer essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. E eu sempre termino o programa com o mantra da líder: quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, é sucesso garantido. E isso foi o que fizeram aqui hoje os nossos convidados, junto com os nossos ativistas e junto com a audiência. É a gente tentar trazer o melhor para o próximo. E a líder lembra sempre que a sua casa não é apenas o lugar onde você mora, é o seu aconchego, é o seu coração, é onde você celebra ou onde você é verdadeiramente quem você é. Por isso, nessa jornada de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver sempre traz soluções personalizadas para a sua casa ficar do seu jeito. Então, celebre, viva com a Líder, conheça a loja aqui na Avenida T2, no setor Bueno, uma loja que o showroom vai te surpreender, a loja parece uma casa-cor, soluções para todos os seus ambientes e tudo isso com design, com alma brasileira. Então viver com a Líder é viver com o melhor design, com alma brasileira, então celebre. Eu quero agradecer toda a nossa equipe, Piscão, Isadora, o Paulo, Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas e desejar um feliz final de semana a todos os nossos convidados, desejar um feliz final de semana a toda a nossa audiência e reflita sobre tudo isso.
Fale com o próximo, fale com quem você tem acesso. Vamos abrir a cabeça, porque a sociedade hoje não pode mais ser paliativa. Vamos confrontar e realmente nos posicionarmos, porque tem conceitos e preconceitos. Vamos ficar com os conceitos, assim como tem políticas de casos e de causas, e que sirva de referência que esse ano é um ano eleitoral. Nós vamos renovar a Câmara e o Executivo. Será que o político que você pensaria em votar está conectado com a pauta da sociedade, com as necessidades que a gente precisa? Ou ele só está conectado com o projeto profissional dele e os interesses dele? Reflita sobre isso. Essa é uma mensagem do Show da Manhã. Um beijo no coração e até segunda com mais Show da Manhã.